Glória a Deus nas alturas, diga amém. Vamos ficar em pé, louvamos e adoramos um Deus tão maravilhoso que nos trouxe aqui. Deus criou essa situação para você vir hoje de manhã aqui, louvar e adorar. Você também que está aí em casa, creio que foi abençoado com todo louvor, adoração. E agora teremos uma palavra, porque estamos vivendo próximos do dia do Natal. Nós já entramos no mês chamado mês do Natal. Então, diga assim: o seu nome será Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Vamos ler o texto onde se fala sobre este assunto. Então, foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Diga, prometida. Mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José um homem, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela, vamos juntos? Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Obrigado, Deus, por essa palavra e por Jesus Cristo. Que Ele seja tão real hoje como foi naqueles dias para cada um de nós, porque Ele está à direita do Pai, orando e desejando o melhor de cada um de nós, e queremos crescer nessa palavra e aproveitá-la para o nosso bem espiritual, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Vamos dar uma passada, nesse caso, nessa história, porque os irmãos têm que entender o texto, primeiramente, porque o nome dele será Jesus. Vamos lá, então? Como é que se casava naquela época? Havia 3 estágios. As crianças eram dadas em casamento pelos pais. Elas nem sabiam disso. Primeiro. Segundo, elas poderiam ser dadas em casamento por alguém que era profissional dessa área. Já havia casamenteiro naquela época. Era um certo negócio. Então, aquelas crianças eram prometidas em casamento, ainda que não soubessem. Aí vem o segundo estágio. O segundo estágio é quando elas eram apresentadas uma à outra, depois de alguns anos. E esse estágio, então, já era considerado casamento. Durava 1 ano esse estágio. Se eles quisessem desmanchar esse estágio, que é o segundo, poderia desmanchar, mas já era considerado divórcio. E se o homem morresse, a jovem já era considerada viúva. E a Bíblia diz que ela era uma viúva virgem. Está entendendo? Então, recapitulando, para que vocês entendam, por que José quis deixá-la secretamente? Porque pela orientação da época, ele estava no segundo estágio, já estava casado com ela, legalmente. O terceiro estágio, então, seria, de fato, o casamento. Por isso que José, não querendo envergonhá-la, pretendeu deixá-la secretamente. Mas um anjo, então, apareceu-lhe, porque ele duvidou da idoneidade dela.
talvez, né, do caráter dela. Como que esta mulher está grávida e eu estou no primeiro estágio da minha relação com ela? Eu já estou casado, mas eu não tenho relação física. Não havia, no segundo estágio, relação física. Mas era considerado como casamento. E para desfazer o segundo estágio, teria que se entrar em divórcio. Então, ela se achou concebida e José se achou traído. Essa é a verdade. Mas então, o que nela estava gerado não era de José. E eu vou explicar isso agora. Depois vou entrar no estudo. Eu estou contextualizando a cada um de vocês para entenderem o texto. Então, o anjo apareceu-lhe em sonho e disse: olha, José, nada disso. Você não vai deixá-la, porque o que está gerado nela é do Espírito Santo. Então José aceitou a orientação angelical e resolveu aquilo. Bem, era estranho para José. Presta atenção agora no outro ponto. Não estou pregando, eu estou só colocando você dentro do texto. Era estranho para José ouvir que aquilo era coisa do outro mundo. Coisa do Espírito Santo, porque era difícil José entender. Muito difícil. Porque nunca dantes houve uma gravidez dessa natureza. É a primeira. E eu vou explicar por que a gravidez foi assim, teve que ser assim. Segundo, porque a ação do Espírito Santo não era constante. De vez em quando, Deus resolvia mandar o Espírito Santo falar para um profeta. Fala isso para o povo. De vez em quando, Deus mandava o Espírito Santo falar para um sacerdote. Fala isso para o povo. De vez em quando, Deus mandava um rei falar alguma coisa. O Espírito Santo usava essas três pessoas. Raramente, reis, profetas e sacerdotes. Então, não era algo comum como hoje. Quem não ouviu falar sobre o Espírito Santo? Quem não participou de um estudo sobre o Espírito Santo? Quem não foi selado com o Espírito Santo? Quem não leu o Evangelho de João e os Evangelhos todos, nós temos a explicação do Espírito Santo. Então, não nos admiremos de José. Era perfeitamente normal essa atitude. Mas então, vamos agora explicar mais alguma coisa para vocês. Então, para José, era algo anormal, estranho, diferente, completamente inaceitável, impossível. Como pode acontecer isso comigo? Olha a vergonha que eu vou passar, eu vou tirar o time. Mas a provisão de Deus veio para José para entender aquele fato. Agora, a pergunta é para vocês de novo. Por que é que ela teve que ser gerada de um modo sobrenatural? Jesus teve que ser gerado de um modo sobrenatural, completamente diferente de todo ser humano que é gerado. Todo ser humano é gerado por uma relação entre um homem e uma mulher. Porque o homem tem a chamada semente. Sêmen, no grego, é semente. Mulher não tem semente. A mulher não gera. Então, é o homem que tem a semente. Chamado esperma, no grego, é semente. Então, o que acontece? José não colocou semente em Maria. E como que eu vou gerar? Deve ser semente de alguém. Então foi quando o anjo entrou e falou: não, isso que está aí é do Espírito Santo. Mas por que é do Espírito Santo? Porque não há condição de nenhuma mulher no mundo gerar um ente que possa fazer a função desse menino chamado Jesus. Por isso que você dará o nome nele de Jesus. E Jesus vem do grego. Jesus é a forma grega de Josué, significa o Senhor salva. Por essa razão, há poder nesse nome. Então, vamos ver por que Maria foi gerada pelo Espírito Santo. Porque a semente de qualquer homem que gerasse um Salvador, nasceria um corrupto. Como eu, como você, como qualquer um. Porque a semente toda, a partir de Adão, era uma semente corrupta. Fomos gerados em pecado. Então não havia como nascer um ente de um homem e de uma mulher e que resolvesse o que eu vou explicar agora. Precisaria haver uma intervenção sobrenatural para que esse ser nascesse.
Mas por que é que esse ser teria que nascer assim? Porque não havia condição de nascer de uma mulher naturalmente, de uma semente humana corrompida. O que Deus fez? Deus precisava estabelecer a ligação entre ele e o ser humano. Então Deus fez uma parceria. Deus pegou uma mulher chamada Maria e falou: olha, em você eu vou colocar uma semente que não é corruptível, a corrompida, a semente de um ser humano. Então, agora eu vou explicar o porquê disso. Pela razão muito simples. Porque precisava, e você presta bem atenção, porque você talvez nunca tenha ouvido isso. Deus precisava de um ente na terra, um ser humano, que falasse da parte dele como Deus e como homem. Vamos dizer isso? Deus precisava da parte dele que alguém falasse para o homem sendo Deus. E não havia ninguém que pudesse falar para o homem como Deus. O Espírito Santo vinha em 3 categorias: reis, profeta, sacerdote, falava um pouco e ia embora. Então Deus precisava um elemento com a nossa natureza. Presta bem atenção, senão você nunca vai entender cristianismo. É uma confusão esse negócio de cristianismo nessas igrejas, é uma enrolação. Você vai entender hoje o que é cristianismo, afinal de contas. O que é cristianismo? Cristianismo é uma manifestação sobrenatural que não é da vontade de ninguém. Ninguém pediu Jesus para nascer, nem José, nem Maria, nem profeta, nem rei. Eles anunciaram, mas eles não pediram. Isso é um plano de Deus, é uma proposta de Deus. Deus falou: não, eu vou injetar nessa mulher uma semente que não é de homem. Como? Sei lá, esse é problema teu e de Deus. O fato é que a barriga começou a crescer. E o menino estava lá. Então Deus começou a criar um ser humano que fosse Deus homem. Vamos falar isso? Como Deus, ele falaria para os homens. Ele tinha que ter um corpo humano, ser nascido de uma mulher, naturalmente, para ser aceito no mundo. Deus podia mandar um anjo, mas não era o princípio legal que ele criou. Deus não quebra o princípio legal da sua própria lei, da sua criação. Então a mulher ficou grávida, de maneira sobrenatural, pelo Espírito Santo. Então nasceria um ente que falaria da parte de Deus para o ser humano. Mas nasceria um ser humano que falaria da parte do homem para Deus. Lindo, não é? Sabe por que Jesus é o alfa e o ômega? Porque ele tanto fala da parte de Deus para o homem, como fala da parte do homem para Deus. Você não pode aplaudir não, né? Entendeu, irmão? Aí está a essência do cristianismo. O resto é tudo conversa fiada. Deus estabeleceu esse relacionamento entre Ele criando um ser para falar dele para nós. E este ser falaria de nós para Ele. Por isso que em certos lugares a Bíblia diz que Jesus é Deus homem. Fala. Sendo Deus, ele era homem. E sendo homem, ele era Deus. Amém? Por isso que não podia ser de ser humano. Só uma parte da mulher que não tem semente. Mas de homem não poderia ser. Teria que ser um projeto sobrenatural. Então, vamos fazer uma brincadeira aqui. Vou chamar 2 pessoas aqui. Vem cá, Klaus. Rápido, meu filho. Vamos fazer uma brincadeira. Vamos ficar em pé um minuto? Vem cá, pastor Nelson. Fica ali, Klaus. Não, fica aqui para poder fotografar. Tá, você é Deus. Quem que você é? Deus. Deus. Eu sou Jesus e você é o povo. Tá bom?
o que eu faço entre vocês dois? Você é Deus, o que eu faço? Como é que é? Eu sou Deus, o que você faz? Qual é a minha conversa de Jesus com Deus? Intercede por nós. Está vendo? Então, Jesus leva a minha intercessão para quem? A intercessão dele. Ele vai orar para quem? Em nome de quem? Eu vou orar em nome de Jesus. Quem é Jesus aqui? Sou eu, rapaz, sou eu. Eu sou Jesus. Uai, tu te promovi. Presta atenção. Você não pode se esquecer dessa pregação. Não vá na conversa de ninguém. Cristianismo é aqui, não é nada disso. Cristianismo é isso aqui, ó. Então, Deus cria um ente, que sou eu. Que Deus me perdoe, né? Ele criou a mim também, mas Jesus, criou Jesus, diga. Criou Jesus, daquele jeito, da Maria, da semente que não é do Adão, fez um ser diferente. Aí, o povo, tudo que queria, você é o povo que só reclama aí. Está tudo errado. As coisas não está do jeito que eu quero, não. O negócio está sério, está feio o negócio. Aí, pai, os caras só murmuram. O que o senhor pode fazer? Dá para eles. Conserta tudo. Agora, fala assim, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. Aqui, ó, vocês têm que se arrepender e se converter, para chegar os dias do refrigério, porque senão Deus vai descer o sarrafo em vocês. Você concorda? Você concorda com isso? Eu concordo, sim. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Então, a ideia de que o povo, todos pecaram, caíram da presença de Deus, Paulo diz que é justificado gratuitamente pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, o que o povo faz? O povo ia para o sacerdote, para o profeta. Agora, toda oração tem que ser em nome de Jesus. Porque Jesus é o mediador entre Deus e o povo. Diga isso. Jesus é o mediador entre Deus e o povo. Não haveria jeito, não haveria solução para o povo chegar-se a Deus com tanta facilidade se não houvesse um homem que era Deus. E não haveria como Deus chegar ao povo se não houvesse um Deus homem. Olha que bonito. Amém? Então, o que é cristianismo? Cristianismo é o perfeito relacionamento do homem via Jesus Cristo. Eu vou dar uma relação rápida do que você pode fazer com o nome Jesus. Nós não sabemos o que fazer, e além de Jesus fazer isso, Ele está à direita do Pai orando por nós. Aleluia! E Ele falou, enquanto vocês não forem, eu mando o Espírito Santo, não como profeta, não como sobre o rei, não como sobre o sacerdote, não. O Espírito Santo vai selar o coração deles. E quem mandou o Espírito Santo foi Jesus. Se eu não for, Paráclito, aquele que está lado a lado, o Consolador não virá. Então, todo esse processo foi necessário para que nós tivéssemos essa perfeita ligação com Deus, e Deus, esta perfeita ligação conosco. Não existe outro mediador. Existe lá no meu estado uma cidade chamada Medianeira. Não existe, Maria não é medianeira de nada não, meu irmão. Isso é invenção da cabeça. Quem merece isso é só o Senhor Jesus, o Senhor da glória. O Senhor que veio e falou como ser humano, sendo Deus, falou como Deus, sendo ser humano, fez essa conexão, e a conexão ninguém pode desfazer, porque ela é eterna. Glória a Deus. Amém. Aplauda o Senhor, obrigado. Obrigado aí para vocês. Agora, já que você entendeu agora, então vamos lá para o item número 1. Rápido. Eu tenho pouco tempo, mas eu serei sucinto. Tá?
O nome de Jesus tem poder para salvar. Amém? Por que você foi salvo? Por causa do nome? E se não foi ainda, será porque nesse nome há poder. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Paulo estava lá, Paulo e João na porta do templo, curaram um enfermo, e o povo lá do Sinédrio, os judeus, eram 70, se reuniram, prenderam primeiro Pedro e João, já era tardinha, no outro dia chamaram os dois, e fizeram várias perguntas sobre Jesus e aquela cura. E Pedro disse uma palavra: porque debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Então não há outro nome, não. Não é o que você faz que salva, é o que você crê que salva. Porque esse nome é Salvador, não é a mãe dele, não é o pastor Rubens, não é porque você está numa igreja. Eu ia numa certa igreja e ensinavam o catecismo. E aí um menino perguntou: quem vai ser salvo? Aí o professor de catecismo falou: serão salvos os que estiverem com o nome na igreja verdadeira. E qual é a igreja verdadeira? Aí ele falou o nome da igreja dele. Que pobreza! Não é, irmão? Que pobreza! Que pobreza! Nada a ver com o cristianismo, tá? Então, há poder para salvar, Atos 4:12. Poder na oração, através de Jesus. Então, Jesus falou, está lá em João 14, 13 e 14, o nome de Jesus tem poder na oração. Tudo que pedirdes em meu nome, disse ele ao Pai, crendo, vamos, recebereis. Amém? Então, quando você ora, há pessoas que ainda oram e não falam no nome de Jesus. Aqui, oram, eu acho que Deus ouve, porque é muito misericordioso. Mas o princípio é que sempre se ore em nome de Jesus, que faz essa conexão conosco e Deus. Amém, irmão? Então a salvação está em Jesus, não está na igreja, não está no que você faz, não, irmão. O que você faz é tudo lixo, porcaria. Paulo fala, pela graça sois salvos, pela bondade de Deus, não vem de vós, não vem do que vocês fazem, para que ninguém se glorie. Então há poder para a salvação, há poder quando você ora, há poder na mediação. Paulo fala a Timóteo 2:4 que há um só Deus, diga amém. E um só mediador, quem? Quem? Jesus. Não há outro que vai mediar a nossa oração, a nossa necessidade. Por que ir a outro? Ilusão, perda de tempo. Que coisa! Criaram tanta gente para a gente orar lá. Criaram tanto santo que nunca foi. Que santo é quem recebe a Jesus e é selado com o Espírito Santo, amém, irmão? Não vá nessa ilusão. Natal, o que é Natal? É essa barbaridade que se celebra, não tem nada a ver. Natal é o que eu expliquei agora. É Deus entrando aqui na história. É Deus estabelecendo um contato conosco. É Deus se conectando com o Pai por nossa causa. Então tira da cabeça, faça a sua festa lá, mas não paganize isso. Se der presente, dá. Mas não paganize isso. Pare com essa besteira. Se embriaga, faz besteira, sai por aí fazendo bobagem. Natal, que Natal o quê? O cara não entende nada. Natal é isso aí, ó. Foi gerado pelo Espírito Santo, nasceu de uma virgem, não porque ela queria, nem porque ele queria, é porque Deus queria estabelecer um elo entre nós, ligar a gente a Deus, e ligar Deus a gente, e essa pessoa teria que ser sobrenatural, natureza humana é para viver na terra e falar como homem, mas natureza divina é para viver na terra e falar como Deus, amém? A nosso favor, amém? Então Ele é a salvação, Ele é o elo da nossa oração, Ele é a mediação, Ele tem poder para libertar, aleluia. Ah, Jesus!
se o Filho vos libertar, sereis livres. Aleluia! Mas tem um detalhe aí, tem um detalhe. O verso anterior diz assim, Jesus falava, esse texto, para os judeus que já se haviam convertido. Vai lá? Mas por que eles precisavam de libertação? Daquelas crendices todas que você traz de onde você veio. Você veio de algum lugar que não de Jesus. E você trouxe todo aquele entulho. Jesus te salvou, mas você ainda precisa ser liberto. Muitos precisam ser libertos do fumo. Estão na igreja, servem a Cristo, mas estão contaminando os seus corpos. Vão para o céu? Vão. Ninguém vai para o inferno porque pita, mas vai apitar um dia, né? Muitos enchem o seu corpo de droga, de álcool, porque não entendem o que é ser cristão. Muitos praticam atos aviltantes contra si mesmos, porque não entendem. Por que Deus fez você? Por que Deus achou graça para mandar Jesus te escolher, colocar o Espírito Santo em você? Porque você não sabe o que é cristianismo. Digo, não, você não. Muitos não sabem o que é isso. Estão lá na igreja, fazem aquelas coisas, nem sabem por quê. Mas nem sabem. Por isso que eu levei um tempo mostrando para você, cristianismo é um relacionamento que Deus estabeleceu com o ser humano no dia que quis, na hora que quis, para resgatá-lo lá daquela miséria, daquele pecado que Adão e Eva cometeram. Então Deus elaborou um plano para que um homem falasse como ele, Jesus, Deus, homem, e falasse como nós para Deus. Então nós estamos completamente acobertados pelo cristianismo. Sabe? Parar com essas lendas, essas fábulas. Jesus pobrezinho, eu não gosto. Essas músicas de Natal que humilham. Pobrezinho, infante, não se treparia, um Jesus fracassado, sem força, infantil como um ser humano, claro que dependia da mãe e do pai, porque a lei era essa que ele entrasse no esquema humano para ter autoridade como ser humano, ele tinha que entrar no esquema humano, ele podia cair do céu um ser pronto, Deus podia fazer isso, é lógico que podia fazer qualquer coisa. Mas Deus criou princípios que a mulher tem que gerar, tem que dar luz, e o cara tem que nascer miudinho, e ser igual a um ser humano, e se alimentar, e fazer tudo, para ele ter autoridade. Jesus tinha autoridade, porque pescava, comia, cozinhava na beira da praia, e visitava, ia em tudo que é lugar. Um ser humano que tinha perna, tinha cabeça, tinha corpo, tinha tronco, tinha estômago, para se identificar, varão de dores, identificado com a nossa pobreza, com a nossa miséria. E eu fico pensando, nos dias de Natal, hoje é ar-condicionado para baixo, ar-condicionado para cima, é higienização, comida esterilizada, roupa esterilizada, máquina de lavar, máquina de passar, máquina de voar, máquina de esterilizar água, máquina de tirar cheiro. Naqueles dias era cocô de cavalo, cocô de vaca, e era tudo poluído, e era tudo horrível, bicho de pé, pulga, barata, mosquito e tudo que é fedor, porque era uma falta de higiene, era uma porcaria geral, era uma confusão, não havia esterilização de nada, a pessoa morria, dente maltratado, não é? E Jesus lá no meio se identificando com aquela porcaria. E a gente ainda o renega por outro ou por outra. Cadê a vergonha? Vergonha não, falta de entender isso que eu expliquei hoje aí. Nós não valorizamos, nós desprezamos. Nós somos fracos em cristologia. Somos bons em igreja, somos bons em rituais, somos bons em regras, regulamento da minha igreja. Mas eu quero ver você ser bom em cristologia. Cristianismo, a essência da sua vida é Cristo. Aleluia, irmão.
Irmão, retorne para Cristo. Eu te peço, retorne. Pare com essa coisa que você recebeu lá da sua igreja, da sua infância, de quem? Do seu pai, da sua mãe. Concentre-se naquele que é Deus a seu favor e que é homem a seu favor. Que Deus te use poderosamente nesse Natal para proclamar isso e não ficar só enchendo barriga. Eu devo encher a barriga também. Mas isso não é a essência do cristianismo. A essência é Jesus em seu coração. É o Senhor da glória reinando em sua vida. Para Ele que vivemos e Ele nos levará, porque só Ele tem poder e no nome dEle nós te abençoamos. Amém.